Meu nome é Sara Vargas e para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho sobre essa temática que eu considero tão importante, que é falarmos a respeito dos traumas e dos impactos que eles podem gerar na vida da criança, do adolescente e nas relações daqueles que são responsáveis por essa criança, por esse adolescente. Vou começar me apresentando. Sou casada com o Rodrigo há 24 anos. Sou mãe do Lucas, que está com 21 anos. A Jéssica, que está ao lado do Lucas nessa foto, que está com 17 anos. E lá na outra ponta, Kelly e Kathleen, que também têm 17 anos. Eu sempre falo que os quatro foram adotados porque todos foram gerados no nosso coração. Mas as meninas chegaram pela gestação adotiva. E foi justamente os caminhos da adoção que nos levaram a querer conhecer melhor, a querer nos aprofundar mais nessa temática, e justamente a nossa necessidade, né, de estarmos aprendendo mais a respeito dessa temática, ela perpassa pela própria história que nós vivemos, né? Pelos próprios desafios que essas relações foram trazendo, e nós querendo sempre atender a necessidade dos nossos filhos, fomos buscando conhecimento, buscando aprender um pouco mais. E o que eu vou compartilhar com vocês é algo que tem transformado a minha vida, a nossa família e a família de muitas pessoas que nós apresentamos e acompanhamos. Então, eu espero que esse conteúdo seja muito relevante para você, assim como ele tem sido para nós. Sempre que a gente fala da criança, do adolescente, é importante nós nos lembrarmos de que a questão central é a criança ou o adolescente. Todas as vezes que nós estamos preparando uma família, preparando profissionais para atuarem em prol da criança ou do adolescente, a criança ou o adolescente precisa ser colocado no centro. E toda discussão deve ser construída visando o melhor interesse da criança ou do adolescente. Bom, falando das crianças e adolescentes que passam pelo acolhimento e que vêm para a adoção, ou até mesmo que são que por fim acabam sendo reintegradas nas suas famílias, encaminhadas para suas famílias extensas, para avós, para tios, enfim. É muito comum nós ouvirmos esse tipo de reclamação dos seus cuidadores. Ela apresenta muitas birras, ela possui muita dificuldade de socialização para se relacionar com as pessoas, ela é muito diferente, por hora ela se manifesta muito agressiva, é só ser contrariada, ou as situações quando não estão a seu favor, ela apresenta uma agressividade que é fora do comum, ela é muito impulsiva, ela age sem pensar, tem apresentado muitos problemas de hipersexualidade, ela não respeita ninguém, ela principalmente me desrespeita enquanto mãe, enquanto pai, enquanto cuidador, apresenta muitas dificuldades na escola, toda semana quase a gente tem reclamações, não consegue aprender conforme as crianças da sua idade, enfim, esse tipo de reclamação é extremamente comum nas relações com as crianças e adolescentes que viveram situações graves de abandono, de violência, de negligência, de abuso sexual, enfim. E aí, o que a gente constantemente encontra? Pais ou cuidadores extremamente frustrados. E nós temos compreendido que muitas vezes essas frustrações podem ser minimizadas com um pouco mais de informação. Porque a informação, ela acaba nos ajudando a mudar a nossa percepção, o nosso olhar sobre a criança. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouco nesse dia. Muitas vezes essa frustração ela chega a ser tão grande que nós acabamos enfrentando as famigeradas devoluções. Não apenas por parte de famílias adotivas. Se observarmos claramente o número de crianças e adolescentes no acolhimento hoje,
Boa parte dessas crianças, desses adolescentes, já estão no acolhimento pela segunda, terceira vez, ou seja, nós já tivemos tentativas frustradas de colocação na família biológica ou na família extensa. Então, infelizmente, as devoluções elas acontecem ainda em número maior nas reintegrações familiares. E seja onde for, a devolução ela precisa tentar ser ao máximo evitada, porque a devolução ela é um novo trauma na vida dessa criança e desse adolescente, que já se sente tão rejeitado, que já tem tantos problemas relativos à sua autoestima, enfim. Então, o nosso trabalho é para que as colocações em família sejam bem-sucedidas, e isso visando o melhor interesse da criança ou do adolescente. Todo comportamento, ele carrega por trás de si uma mensagem. E aí, muitas vezes, mora o problema. A gente, às vezes, encara o comportamento como algo pessoal, algo voltado contra nós, adultos. Quando, na verdade, o comportamento, ele carrega por trás uma mensagem. E nós precisamos aprender a interpretar essa mensagem. Eu trago aí nesse slide 3 símbolos, né? Que se eu perguntar para você o que esses símbolos te fazem lembrar, muito provavelmente você vai trazer respostas, né? Quando você olha para esses símbolos, o que isso te lembra? Alguns de vocês, ao olhar para o primeiro, falar, me lembrou esporte, tênis, roupa esportiva, just do it, né? Ao olhar para o segundo item, isso me lembra de tecnologia, computador, iPhone, iPad, ai que caro. Ao olharmos para o terceiro símbolo, muitos de vocês falaram, isso me lembra comida, sanduíche, batatinha frita, não é? Então, esses símbolos, eles nos lembram alguma coisa, eles carregam consigo uma mensagem. E que mensagem é essa? Uma mensagem que nós conhecemos, que nós sabemos interpretar, porque nós aprendemos. Muito provavelmente, se a gente chegar numa tribo indígena que não tem contato com a civilização e mostrar esses símbolos, isso não vai fazer sentido algum para eles. Por quê? Porque eles não aprenderam o significado desses símbolos. Então, nesse dia, nessa conversa nossa, eu espero que a gente possa ampliar um pouquinho o nosso olhar a respeito do comportamento das crianças e adolescentes com as quais nos relacionamos. Ao menos que possamos ser um pouco mais sensíveis ao tentar interpretar o que está por trás desse comportamento. Quando falamos de estresse, o estresse ele pode ser positivo, ele pode ser tolerável e ele pode ser tóxico. Quando eu falo de um estresse positivo, eu falo daquele tipo de estresse que a gente vive, por exemplo, quando estamos para dar a largada em uma corrida. Estamos lá, já vai ser dada a largada e naquele momento o nosso organismo todo ele vive um estresse, a liberação de adrenalina, e naquele momento nós vivemos um estresse, mas ele é um estresse positivo, porque ele está nos levando a uma situação que é até prazerosa para nós, e que nós sabemos que nós vamos viver aquela situação por alguns momentos e logo em seguida aquele estresse ele vai terminar. Quando eu falo de estresse tolerável, eu estou falando de situações que não são agradáveis, de situações que podem ser realmente difíceis, como, por exemplo, a perda de alguém, de um ente querido, de um amigo próximo. Mas o que faz aquela situação ser tolerável? O suporte que eu tenho, o devido apoio que vai me ajudar a enfrentar aquela situação. A certeza que eu tenho de que eu vou conseguir superar aquela dor, que ainda que seja muito forte, muito aguda, eu conto com o devido apoio e eu vou conseguir superar aquilo. O estresse tóxico, a diferença entre o estresse tóxico e os outros é justamente a falta de enxergar essa luz no fim do túnel. Eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Eu não disponho de apoio suficiente para superar aquela situação estressante. E isso nos leva a situações traumáticas. Isso nos faz viver, então, situações traumáticas. O Instituto Karen Purvis, ele nos mostra que o estresse, quando nós falamos de trauma interpessoal, o trauma interpessoal, ele
abrange experiências de maus tratos, de violência interpessoal, abuso, ataque e negligência sofridas por crianças e adolescentes, incluindo incesto e abuso familiar físico, sexual e emocional. Ataque, molestamento e bullying profundo da comunidade, dos colegas e nas escolas. Uma profunda negligência física, médica e emocional. Presenciar violência doméstica, assim como o impacto de profundos e sérios rompimentos no cuidado, como consequência de doença mental séria, abuso de substâncias, envolvimento criminoso, separação abrupta ou perda traumática do cuidador. Eu te pergunto, será que as crianças que chegam ao acolhimento e que por fim são reintegradas ou encaminhadas para a adoção, ou completam 18 anos ainda no acolhimento, será que elas passam por traumas interpessoais? Com toda certeza. Com toda certeza elas vivem esse tipo de trauma. E o que seria o trauma complexo? É a experiência de eventos traumáticos múltiplos, crônicos e prolongados, adversos ao desenvolvimento, em sua maioria de natureza interpessoal. Eu te pergunto, ao viverem traumas complexos, essas crianças e esses adolescentes, eles dispõem de uma rede de apoio que seja eficaz, que os ajude realmente a enfrentar essa situação? Quanto maior for essa rede de apoio, menores serão os impactos desse trauma na vida da criança e do adolescente. Outra coisa que nós precisamos entender é que quanto menor for o tempo em que a criança está exposta a essas situações traumáticas, menores também serão os danos causados por esse trauma na vida dessa criança e desse adolescente. Daí a importância de uma rede protetiva que age de forma eficaz dentro do menor prazo possível. Nós precisamos entender que o tempo da criança ele é diferente do tempo do adulto. 6 meses para uma criança na primeira infância são infinitamente mais importantes do que 6 meses na vida de um adulto. Porque naqueles 6 meses, a fase de desenvolvimento daquela criança está muito mais acelerada do que se comparado a um adulto. Bom, viver esses traumas complexos, crônicos, isso desenvolve problemas emocionais, físicos e psicológicos na vida da criança. Então, o que é afetado pela experiência do trauma complexo crônico? O cérebro sofre os impactos disso, o corpo, a biologia, o seu sistema de crenças e o seu comportamento. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso logo em seguida. Veja bem, já que nós estamos falando de traumas, de situações traumáticas, isso impacta a forma como as crianças e adolescentes encaram, inclusive, a vida, o mundo, a si mesmos. Por quê? Porque elas entram numa situação em que elas estão dominadas pelo medo. Agora eu te pergunto, o que acontece quando nós estamos numa situação que nos leva a um medo exagerado, um medo realmente forte? Como, por exemplo, quando alguém, um assaltante, chega e coloca uma arma na nossa cabeça. O medo, ele bloqueia o aprendizado. Quando nós estamos dominados pelo medo, nós não conseguimos aprender nada. Não adianta alguém querer nos ensinar algo quando nós estamos dominados pelo medo, porque a parte lógica do nosso cérebro, ela é desligada. É como se naquele momento a parte reativa, a parte que não é lógica, aquela parte de sobrevivência do nosso cérebro, é ela que é ligada. E enquanto ela é ligada, o interruptor da parte lógica do cérebro, ele é desligado. Então, o medo, ele também impede a regulação, esse controle das nossas atitudes, esse controle emocional, ele fica comprometido. Ele bloqueia o acesso ao raciocínio lógico. Ele traz ausência de controle emocional. Ele promove, muitas vezes, na pessoa, atitudes estranhas, comportamentos inadequados. E, se tratando da criança, afeta a criança de forma global. Quando o cérebro está ocupado tentando se proteger, ele não está disponível para se desenvolver.
Por isso, o desenvolvimento das crianças e adolescentes que vivem traumas complexos crônicos, ele é diferente, ele geralmente, ele é atrasado se comparado a crianças e adolescentes que viveram sempre numa família segura. Eu não estou dizendo que uma criança que nasceu, que é filho biológico, que cresceu numa família mais funcional, que essa criança não vai viver situações traumáticas, mas o apoio devido a que ela recebe, esse cuidado, essa atenção, esse apoio até profissional quando há necessidade, isso faz toda a diferença para que ela enfrente essas situações e se desenvolva de forma mais adequada. Nós temos o cérebro superior e o cérebro inferior. O cérebro superior, ele é responsável pela tomada de decisão, pela parte de organização, de planejamento, de regulação. Ele está envolvido com a nossa razão, com o nosso pensar e com o nosso aprender. Obviamente, o cérebro superior, ele vai sendo desenvolvido. A gente não nasce com ele já desenvolvido, mas a criança vai desenvolvendo o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro superior. Já quando falamos do cérebro inferior, nós já nascemos com ele já em pleno funcionamento. O cérebro inferior, ele trata do estado de excitação, perigo, de medo. Quando nós estamos, então, excitados, quando sentimos em perigo, quando sentimos medo, é o cérebro inferior que entra em ação. E ele pode levar as crianças ou as pessoas a entrarem em modo de lutar, fugir ou paralisar. O que acontece é que muitas das crianças e adolescentes das quais nós estamos tratando aqui hoje, elas vivem constantemente com essa parte inferior do cérebro em funcionamento. Porque elas viveram situações que foram tão graves, tão drásticas para a sua história, que o que acontece? Elas estão constantemente no modo sobrevivência. É como se constantemente elas vivessem se sentindo ameaçadas, elas não se sentem seguras, devido aos impactos que esses traumas geraram na sua vida. Então, algumas dessas crianças vivem constantemente aquele modo do lutar. Elas estão constantemente brigando, lutando por controle, lutando para que a sua vontade prevaleça, porque elas entendem que se elas não lutarem, o mundo pode ficar perigoso demais, e elas estão em constante alerta. Outras assumem o padrão de fugir. São aquelas crianças que, às vezes, elas estão presentes de corpo, mas a sua mente está longe. Você fala com ela, mas parece que ela não está conseguindo absorver aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo orientado. E outras entram no modo paralisar. É como se elas estivessem num modo neutro. Para que eu não me machuque, então eu não vou me envolver com nada do que está acontecendo. É como se o mundo estivesse rodando, mas elas estão paradas, paralisadas, como que realmente mostrando pouca reação diante daquilo que elas estão vivendo. Será que no meio dessa explicação aí você foi identificando o padrão de algumas das crianças que você conhece? Essa foto é uma foto que mostra o cérebro de uma criança que cresceu num ambiente seguro. São duas crianças de 3 anos de idade. Olha a diferença de tamanho do cérebro. Então, você percebe que a que cresceu num ambiente seguro, o seu cérebro desenvolveu mais, até a nível de tamanho. Essa parte mais cinzenta é a parte que mostra o desenvolvimento desse cérebro. Olha como ele já é mais complexo, desenvolvido. Se, ao comparado com crianças que aos 3 anos de idade viveram muitas situações de abuso, violência, negligência, de abandono, olha a diferença. O cérebro é menor e há bem menos, há muito mais áreas que ainda não foram desenvolvidas, se comparadas à criança de 3 anos que cresceu num ambiente mais saudável e seguro. É impressionante isso, né? Vamos falar, então, sobre as 5 áreas de impacto, de desenvolvimento dessa criança e desse adolescente? Nós falamos que os traumas, eles impactam o desenvolvimento do corpo da criança. Então,
O desenvolvimento físico dessa criança, ele é mais lento do que de uma criança que nasce e cresce numa família segura. Muitas vezes eles podem aparecer, ter uma aparência física de serem 3 ou 4 anos menores do que crianças da sua idade. É muito comum, quando nós acompanhamos, eu faço parte de uma organização que se chama Pontes de Amor, e nós acompanhamos as famílias adotivas aqui na cidade de Uberlândia, até mesmo algumas famílias da região. Acompanhamos também alguns casos de reintegração, mas o nosso recorte principal é no apoio à adoção. E ao acompanharmos as famílias adotivas no pós-adoção, é muito comum vermos que a criança, ela chega numa família adotiva, e a família vai levar essa criança para acompanhamento médico e tal, né? E se os médicos não estão atentos a essa informação, eles podem achar que logo após alguns meses, observando a curva de crescimento da criança, eles podem achar que aquela criança desenvolveu algum problema hormonal ou algo semelhante. Porque a curva dela que estava assim, de repente ela faz uma guinada, ela fica mais brusca, ela começa numa ascendência mais íngreme. Por quê? Simplesmente porque ela agora começa a se sentir mais segura. E esse sentimento de segurança libera até o seu físico ao crescimento. É muito comum crianças e adolescentes que vêm desse perfil, que sofrem traumas, desenvolverem problemas digestivos, problemas de pele, problemas como psoríase, enfim. Alterações no sono, ou dormem mais do que o comum, ou dormem menos, ou têm um sono perturbado. Problemas de equilíbrio e coordenação. É muito comum termos crianças que têm mais problemas motores, problemas de equilíbrio. Falando agora da biologia, como eu mencionei, os problemas motores, eles são muito comuns, e também ao observarmos, o sistema imunológico dessas crianças pode ser alterado. Quanto ao sistema de crenças, essas crianças cresceram muitas vezes ouvindo mensagens inapropriadas, do tipo, você é feio, você não vale nada, você não presta, você nunca deveria ter nascido, ou elas não recebem mensagem alguma, e aí nós estamos falando de uma negligência emocional. Então, todas essas mensagens, ou a ausência dessas mensagens, traz para essa criança ou para esse adolescente uma alteração no seu sistema de crenças, não apenas a respeito de si mesmos. É claro que o seu sistema de crenças a respeito de si mesmos vai ser muito abalado. Geralmente eles têm baixa autoestima, eles não acreditam no seu potencial, muitos carregam aquela mensagem do eu não consigo, eu não dou conta, e isso vai impactar em muito o seu desenvolvimento, sua aprendizagem na escola, a forma como interage com os outros. Você consegue observar como que isso é complexo e o quanto isso é sofrido para essas crianças e adolescentes? Muitas sofreram, né, ao observar as suas experiências, vieram então de situações graves de abuso físico, de violência, passaram fome, passaram situações de abandono, de cárcere, ou sofreram abuso sexual. Então, as experiências que elas viveram na sua vida, com certeza deixaram marcas muito profundas. Então, como já falamos anteriormente, é mais do que esperado que essas crianças ou esses adolescentes, eles adotem como forma de sobrevivência um padrão de lutar, de fugir ou de congelar, de paralisar. Conversando então com você a respeito disso, diante dessa introdução que nós trouxemos, nós, adultos, nós somos os adultos dessa relação. E nós precisamos mudar a forma como nós vemos a criança e o adolescente. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho a respeito de como nós nos abrimos para as relações. Nós sabemos que a forma como nos relacionamos com os outros, ela perpassa pela forma como nós fomos desenvolvendo os nossos vínculos, pela forma como fomos aprendendo a respeito do apego. Se podemos desenvolver um apego seguro ou não. Veja bem, as crianças,
e as crianças, como que elas conseguem desenvolver um senso de segurança desde os primeiros dias de vida? Elas expressam as suas necessidades e, de acordo com a forma como elas são atendidas, elas vão entender, vão desenvolver a sua percepção a respeito de si mesmas e a respeito da sua percepção do mundo. Quando nós olhamos para uma criança, como nós interpretamos o mau comportamento dessa criança? Se nós olhamos para um filho, por exemplo, um filho que é muito desobediente, a gente fala, ele é desobediente, ele faz isso porque ele quer, esse menino quer me enlouquecer, parece que ele faz de propósito, ele me desrespeita, ele desobedece, parece que ele me odeia. Quantas vezes a gente ouve isso? E ao ouvirmos isso, nós estamos o quê? Atribuindo que aquela desobediência, ela é proposital. Nós não reconhecemos que talvez aquele comportamento seja um comportamento de sobrevivência. E isso faz toda a diferença. Porque veja bem, quando nós estamos diante de uma história de sobrevivência, imagine, por exemplo, uma tragédia ocorrida, vamos falar de uma tragédia mundial, o dia 11 de setembro, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Os sobreviventes daquela tragédia, eles são tidos como heróis. É reconhecido o esforço que eles desenvolveram para sobreviver, não é verdade? Olha a diferença, nós olhamos para uma criança quando atribuímos a ela uma desobediência proposital e todas as características que nós trazemos a essa criança são características negativas. Menino teimoso, desobediente, ele é diferente dos outros, mas é um diferente negativo, não é um diferente positivo. Quando nós estamos diante de alguém que é um sobrevivente, geralmente as características são outras. Puxa, ele é um guerreiro. Nossa, ele teve muita resiliência. Puxa, ele lutou até o último momento, né? Ele é forte. Observa a diferença? Vamos continuar nossa conversa. Quando nós olhamos para uma criança e dizemos que ela tem uma desobediência proposital, nós estamos dizendo que ela está propositadamente fazendo algo. Ela está. E o que acontece? O adulto, então, diante daquela situação, ele tende a aumentar a resistência. Ele cria mais regras. Ele cria mais regras para essa criança. Ele coloca as regras de forma ainda mais rígida. E com isso, a frustração do adulto aumenta. Por outro lado, a gente percebe o quê? Que aumentar essas regras para aquela criança aumenta ainda mais a resistência daquela criança. E o comportamento opositor da criança tende a ser ainda maior, tende ainda a aumentar os problemas sociais que aquela criança está desenvolvendo. E com isso nós temos uma espiral descendente. Quando nós reconhecemos que aquele comportamento é um comportamento de sobrevivência, o adulto, então, ele pode... ele dá voz àquela criança, ele quer entender a mensagem que está por trás daquele comportamento, ele quer que ela se expresse de alguma forma, ele traz uma compreensão sensível, e ali a própria frustração do adulto é reduzida, porque ele se torna um aliado daquela criança, ele não está contra aquela criança, mas ele se coloca ao lado daquela criança para juntos vencerem aquela situação. Ele dá a oportunidade da criança usar as palavras ao invés do comportamento. Ele ajuda a criança a elaborar e a expressar com palavras e não com birra, com raiva, com agressão, mas ele fala, não, peraí, o que você está tentando me dizer? Eu quero te ouvir. Ele reconhece o medo que está por trás daquela atitude da criança. E com isso ele ajuda a criança a aumentar a consciência do que está acontecendo. E com isso a gente ajuda a criança a aumentar o senso, esse sentimento de segurança. Nós sabemos que ele traz um estudo que ele mostra que existe um tripé que é necessário para que a criança ela possa ir rompendo com esse controle que esse trauma trouxe sobre ela. Para que ela desenvolva, para que ela possa ressignificar isso tudo, há um tripé que é necessário.
ela precisa ter uma sensação de segurança. E essa sensação, ela não diz respeito a morar numa casa segura, não diz respeito apenas a estar numa família que ama, mas ela precisa se sentir segura para que realmente ela possa ser quem ela é, ela começa a perceber que ela realmente pertence àquele lugar e que aconteça o que acontecer, ela não vai ter que sair dali, mas aquela família, aquele cuidador está com ela, aconteça o que acontecer. Precisa haver um senso de conexão, uma conexão realmente construída daquele adulto cuidador, daquele pai, daquela mãe ou daquele adulto cuidador com aquela criança. E ela precisa ser capaz de aprender a se autorregular. E, de novo, ela precisa muito da ajuda desse adulto, desse cuidador, para que ela aprenda isso tudo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa questão do apego. Como que a gente desenvolve, então, esse senso de apego seguro ou não seguro? Lá no início da vida da criança, ela tem necessidades. Então, vamos pegar uma das mais básicas necessidades. A criança está com fome. E essa criança vai expressar, então, que ela está com fome como? Ela vai chorar. Se ela está num ambiente seguro, a mãe ou o cuidador vai chegar, vai entender, você está chorando. E vai interpretar a mensagem que está por trás daquele comportamento. Vai dizer, você deve estar com fome. Se esse adulto é um adulto cuidador, é um adulto presente, é um adulto seguro, ele vai trazer, então, ou o seio para que aquela criança mame, ou a mamadeira. E vai dar o leite para aquela criança. O que vai acontecer? A necessidade da criança, então, foi suprida. O que a gente entende? A criança expressou a sua necessidade, o adulto interpretou bem a necessidade que estava sendo expressa por meio daquele comportamento, e a necessidade foi atendida. Isso acontece várias vezes ao longo do dia, de 25 a 50 vezes ao dia. Se na maioria das vezes em que a criança expressa uma necessidade, ela é atendida, qual vai ser a conclusão que essa criança vai chegar? Puxa, eu falo e alguém me entende. Eu falo, eu tenho uma necessidade, eu tenho um incômodo e essa necessidade é atendida. Será que essa criança vai se sentir amada? Sim ou não? Sim, né? Será que essa criança vai sentir que ela é importante? Claro. Será que essa criança vai sentir, por meio dessas experiências repetidas, de que o mundo é um lugar seguro e que tudo vai dar certo? Sim. Será que ela vai sentir que as pessoas que estão ao seu redor são pessoas seguras e que ela pode, então, com liberdade, ser quem ela é, porque tudo tende a dar certo? Percebe? Assim ela constrói a imagem a respeito de si mesma, assim ela constrói as suas impressões a respeito dos outros, das pessoas que se relacionam de perto com ela, das pessoas que estão constantemente ali oferecendo cuidado e tal. E assim ela desenvolve sua percepção a respeito do mundo. Agora, vamos falar de outra situação. Crianças que expressam a sua necessidade e que às vezes são atendidas, às vezes não. A criança está com fome, ela chora e às vezes essa necessidade é atendida, mas várias outras vezes, ao invés da mamadeira, vem alguém gritando, às vezes até com palmadas, mandando a criança calar a boca, e essa criança acaba tendo que engolir o choro e dormir com fome. E essa situação se repete de forma com uma certa constância, com uma certa frequência. O que essa criança vai aprendendo? Será que ela entende que ela é amada? Não sei, talvez não. Será que ela entende que ela é importante? Ela fala e ela é ouvida? Entendida? E a sua necessidade é atendida? Nem sempre. Então, essa criança pode até aprender o contrário, que às vezes falar, se expressar pode ser muito perigoso, porque quando ela expressa uma necessidade, aí às vezes ela recebe o quê? Agressão, violência. Então é melhor, às vezes, eu nem falar, é melhor eu me calar, porque falar pode ser bem perigoso. Expressar as minhas necessidades pode ser bem perigoso. Que ideia essa criança tem a respeito de si mesma? Que ela é importante? Ela tem valor? Não.
Que ideia essa criança vai desenvolver a respeito dos outros? São pessoas seguras? Com quem ela pode contar? Provavelmente não. Ela não pode confiar nesses adultos, porque os adultos que eram para ser essa figura de segurança, eles se tornaram a figura de hostilidade. Quanto ao mundo, quanto à vida, é segura? Vai dar tudo certo? Não. A vida é difícil. E eu vou ter que me virar sozinho. Eu vou ter que aprender a sobreviver. Deu para entender a diferença? E aí que a gente fala, então, que muitas vezes a desobediência, o comportamento inadequado da criança, ele não é proposital. Ele é um comportamento de sobrevivência. A boa notícia é que feridas causadas por relacionamentos são curadas, e eu coloco esse curadas aqui entre aspas, elas são, na verdade, tratadas, porque nem sempre existe uma cura plena para essas feridas, mas existe, sim, uma melhora significativa, mas elas são tratadas por meio de novos relacionamentos. O que essas crianças e adolescentes precisam são de novos relacionamentos, de novas experiências, de novas palavras. Mas esses novos relacionamentos, essas novas experiências, essas novas palavras precisam vir de forma constante e permanente. Isso tudo vai levar um tempo para que seja ressignificado. Quanto maior a exposição, quanto maior foi o tempo de exposição dessa criança ou desse adolescente a essas situações adversas, provavelmente maior vai ser o tempo requerido, o tempo necessário para que isso seja ressignificado. Então, por isso, essas crianças precisam de um adulto que vai realmente se comprometer com elas e que vai dizer, aconteça o que acontecer, eu agora sou sua mãe, eu agora sou seu pai, eu agora estou com você e nada vai nos separar. Nem mesmo você pode mudar a minha decisão de te amar, de cuidar de você, de estar ao seu lado. Isso é de extrema importância e necessidade. Toda criança, ela tem recursos que lhe são inerentes. Toda criança tem um potencial. Mas para chegar ao máximo desses recursos que lhe são inerentes, essa criança precisa desse círculo do meio, de um cuidador presente, um cuidador intencionalmente presente, que vai fazer a ponte entre a criança e os recursos que lhe pertencem, né? que são inerentes a essa criança. Então, toda criança e todo adolescente precisa de um adulto cuidador que seja intencionalmente presente. E quando eu falo intencionalmente presente, esse adulto precisa firmar uma aliança com essa criança, com esse adolescente. Sabe, nos nossos dias, as alianças estão muito frágeis. E as pessoas muitas vezes estão num relacionamento, enquanto aquele relacionamento ele é interessante para ela, enquanto esse relacionamento me traz benefícios. Agora, quando nós estamos falando de relacionamentos parentais, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, ao menos não deveria existir, não é verdade? Então, a gente precisa entender que nós somos os adultos dessa relação e que nós somos os responsáveis por essa relação. E nós precisamos fazer com essa criança, com esse adolescente, uma aliança eterna. Uma aliança que não vai ser quebrada da minha parte. Ele pode até não querer mais, mas eu sempre vou estar lá. Eu fiz uma aliança com você. E nem mesmo você, enquanto filho, pode quebrar essa aliança comigo. Eu sou intencionalmente presente na sua vida. Eu vou estar aqui para sempre. Aconteça o que acontecer, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Nós agora somos uma família. Essa criança, esse adolescente, ele precisa de um adulto que oferece segurança. E, de novo, eu quero dizer que essa segurança é um sentimento de segurança. E isso é difícil. Porque muitas vezes esse adulto vai se sentir, puxa, mas eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance e eu não estou conseguindo fazer com que ele se sinta seguro diante dessa situação. E muitas vezes vai ser difícil, mas nós precisamos perseverar e encontrar caminhos para ir construindo na vida dessa criança, desse adolescente, situações em que ele se sinta mais seguro. Eu me lembro aqui de uma história
que eu vou contar agora mesmo, mas vamos passar por esse terceiro item. Esse adulto cuidador, ele precisa ser consistente em atender a principal necessidade da criança por conexão. Uma coisa que atrapalha muitas vezes essa conexão entre o adulto e a criança, o adulto e o adolescente, o adulto e o jovem, é justamente o comportamento. Muitas vezes o comportamento inadequado, o comportamento fora daquele comportamento que eu, enquanto mãe, que nós, enquanto pais, esperávamos desse adulto, desse adolescente ou dessa criança, esse comportamento vai nos afastando afetivamente. E nós vamos deixando de ser consistentes em atendermos a principal necessidade dessa criança, que é a conexão, o vínculo. Então, aconteça o que acontecer, existem momentos em que nós, adultos, vamos ter que respirar fundo, às vezes até nos afastarmos por um pouquinho, para que a gente se recomponha, para que a gente consiga exercer a autorregulação. Como nós queremos ensinar a regulação aos nossos filhos, se nós temos dificuldade de nos autorregular? O que é a regulação? A regulação é termos controle sobre as nossas emoções, no sentido de não deixarmos que o nosso comportamento, que a nossa atitude seja explosiva demais, violenta, que a gente grite e tal, mas que a gente consiga ter esse autocontrole. E isso é um exercício, isso é um aprendizado, isso é extremamente difícil. Ninguém consegue se autorregular o tempo todo, mas nós precisamos desenvolver cada vez mais o poder de autorregulação. E se está difícil naquele momento, a gente precisa aprender técnicas, às vezes a gente vai ter que se afastar rapidamente, nos recompormos para depois voltarmos e tratarmos daquela situação com os nossos filhos. Se eles não veem em nós um mínimo de autorregulação, e nós somos os responsáveis, nós somos os adultos da relação, eles vão ficar ainda mais com medo. Puxa, se eu consigo descontrolar o meu pai, a minha mãe, o meu cuidador, e ele é que é o responsável, se eu conseguir enlouquecer ele a esse ponto, como que ele vai poder me ajudar? Ele não vai poder me ajudar. Né? Então, eu que estou tendo controle sobre essa situação. Eu, criança, estou tendo controle sobre essa situação. E o adulto já está descontrolado. Então, eu estou colocando essa criança, de novo, numa situação de pânico, onde eu estou reforçando aquela ideia de que ela realmente está sozinha. Não tem ninguém por ela que dê conta dela e que vai dar conta das situações com ela e por ela. Vocês estão entendendo? Muitas vezes, nós precisamos ser mais flexíveis. A doutora Karen Purvis, no seu livro Connecting Child, ela traz uma história que me é muito forte. E é bem representativa disso que nós estamos falando. Ela fala de uma criancinha de 4 anos de idade, se não me falha a memória, que está chegando na hora do almoço, e aí ela pede para a mãe uma barrinha de chocolate. E aí a mãe já está quase servindo o almoço, né? E a mãe vai e reparte o controle com aquela criança, porque ela sabe que a criança ela tem questões relativas a controle. O que nós normalmente faríamos? Não, imagina, não vou te dar chocolate antes do almoço. Primeiro você vai almoçar e depois a gente conversa sobre chocolate. Isso seria uma atitude normal de uma boa mãe. Mas veja bem, o que funciona com crianças que cresceram num ambiente seguro não necessariamente vai funcionar, muitas vezes não irá funcionar com crianças que sofreram traumas complexos crônicos. E ao dizer não para essa necessidade da criança, que é uma necessidade que aos nossos olhos pode ser algo banal, mas eu posso estar contribuindo para disparar naquela criança aquele comportamento de lutar, fugir ou paralisar, se eu não agir de forma adequada. Muitas vezes, talvez essa mãe já até tenha experimentado dizer, não, agora não, só depois do almoço eu converso com você sobre a barrinha de chocolate. E aquela criança teve uma crise de birra horrorosa, nem almoçou direito, acabou com o almoço de toda a família, porque aí desequilibrou todo mundo, a mãe ficou com raiva, o pai falou, nossa, mas de novo, esse estresse na hora do almoço, será que a gente não pode ter uma refeição em paz, etc, etc.
Até que essa mãe começa a aprender um pouco daquilo que nós estamos conversando aqui. E aí a doutora Karen Purvis traz uma situação em que a mãe chega para ela, pega a barrinha de chocolate e coloca na mesa e fala assim, a barrinha está aqui. Você quer que eu guarde essa barrinha para você e logo após o almoço eu te dou? Ou você quer que eu deixe a barrinha de chocolate aqui ao lado do seu prato? E você sabe que ela é sua, mas você vai esperar para comer a barrinha de chocolate logo após o almoço. Vê como que essa mãe acabou dividindo o controle de forma segura com a criança? Aí você me pergunta, Sara, tá bom, mas e se a criança foi lá e quando a mãe virou as costas para olhar o arroz na panela, ela comeu a barrinha de chocolate? Aí a mãe vai poder tratar a questão dela ter comido, dela não ter conseguido esperar. Mas veja que a conexão, ela estava lá. A conexão foi mais importante do que a autoridade da mãe, do que o comportamento da criança. E provavelmente essa mãe vai poder, então, tratar dessa situação com a criança e na segunda, terceira vez, a criança não vai mais comer a barrinha de chocolate, porque ela sabe que a barrinha está ali, ou ela vai deixar a mãe guardar para ela a barrinha no próximo dia, porque ela sabe que ela teve dificuldade de controlar o seu impulso de comer a barrinha antes do almoço. Mas o mais importante é que a mãe aproveitou essa situação para estreitar os vínculos com a sua filha. Entende? O vínculo é muito mais importante do que o comportamento. E isso é algo que tem que se tornar um mantra na nossa vida. O vínculo é muito mais importante do que o comportamento. Outra coisa que eu quero te lembrar aqui nesse momento. Se a criança ou adolescente está naquele momento em que a parte lógica do seu cérebro está desligada, porque por algum motivo ele está dominado pelo medo, não adianta você querer ter uma conversa, de querer conversar, orientar, ensinar, porque a parte lógica do cérebro naquele momento está desligada. Esse não é o momento. Então, aproveite para se conectar, dê voz àquela criança, use de alguma estratégia para mostrar que você está ali com ela. Se ela está ouvindo música, pede um dos fones, deixa eu ouvir, o que você está ouvindo? Poxa, legal essa música, hein? Esse é aquele cantor, né? Nossa, mãe, você sabe? Com isso você já está abaixando esse grau de resistência. Encontre alguma forma de se conectar, de dizer que você está ali com ela e por ela. Não dê tanta importância naquele momento ao comportamento. Mas se preocupe primeiramente em fortalecer, em mostrar esse vínculo. Famílias bem preparadas, bem acompanhadas, com o devido suporte no pós-adoção ou na pós-reintegração, elas não desistem de seus filhos. A chance delas desistirem de seus filhos é bem menor. Por isso, é tão importante nós termos um preparo adequado para a adoção, assim como já reza lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas deixa eu falar, nós precisamos dar um preparo adequado não apenas na adoção, mas também para reintegrações familiares. Lembra que a gente falou que os índices de insucesso em reintegrações ele é muito grande, muito maior até do que o índice de insucesso nas adoções? O que nós precisamos entender? Mesmo quando a criança foi para a instituição, eu quero voltar aqui nesse slide, a criança foi para uma instituição, ficou por um tempo, foi para uma família acolhedora, ficou por um tempo acolhida. Ela teve novas referências de cuidado, novas referências de, se ela estava numa família acolhedora, novas referências de padrões familiares, de relacionamentos familiares. Por outro lado, então essa criança ela mudou. Ela volta para a sua família de origem ou para a família extensa de forma diferente. A família, se essa mãe ou esse pai agora ele reaver essa criança, é porque com certeza houve mudanças de padrões na vida desse adulto. Então ele também está diferente. Se essa criança está indo agora para os cuidados, para a guarda de uma avó, de uma tia, de um irmão mais velho, muito provavelmente essa avó, essa tia, esse irmão mais velho, nunca conviveu com aquela criança da forma que vai conviver agora. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E é muito importante que essa família compreenda isso coisas como essas que eu e você estamos conversando aqui hoje.
compreenda os impactos da história dessa criança no seu desenvolvimento, a respeito do seu comportamento, que essa família seja devidamente preparada e acompanhada, para que esse convívio familiar seja realmente saudável e importante para essa criança. Está mais que comprovado, famílias que são bem preparadas e que são bem acompanhadas após a colocação dessa criança, com o devido suporte, as chances dessa família desistir dessa criança são muito menores. Então, eu quero te perguntar, o que nós temos a ver com isso? Você que está me escutando aí por esses minutos todos, né? Pare para pensar no seu papel. Talvez você desempenhe vários papéis em relação a essas crianças e adolescentes como eu. Talvez você seja mãe de uma criança ou um adolescente que já enfrentou traumas severos na sua vida. Talvez você esteja aí aguardando a chegada do seu filho. E o intuito dessa palestra, desse curso, não é de forma alguma te desencorajar, mas é te munir de ferramentas para que você possa enfrentar os desafios que esse convívio familiar pode trazer. É muito legal ver que pesquisas foram feitas com pais adotivos e muitos desses pais viveram situações muito desafiadoras com seus filhos. E ao entrevistarem esses pais adotivos lá na frente, já quando seus filhos já são maiores e tal, 94% desses pais dizem: eu adotaria de novo o mesmo filho ou os mesmos filhos, eu passaria por tudo de novo. Porque a adoção, e agora eu estou falando de adoção de forma ampla, né, porque lembra que eu falei no começo, todo filho precisa ser adotado? A adoção é um caminho sobre modo excelente. Avós que cuidam de seus netos estão adotando seus netos como filhos. E mesmo os pais precisam adotar os seus filhos de verdade. A adoção é um caminho sobre modo excelente, que nos transforma intimamente e profundamente enquanto pais, enquanto cuidadores. E que transforma também a vida dos nossos filhos, que são verdadeiramente adotados. Veja bem, na nossa história mesmo, nós já passamos por situações bem desafiadoras com os nossos filhos. Mas ao olhar para a vida, e no caso eu tenho 3 meninas que são adotivas, mas ao olhar para a vida de cada uma delas, a gente olha e a gente fala, puxa, nós somos família. E não tem jeito. Nenhum de nós viveria mais um sem o outro. Agora, imagina, se nós sendo família, às vezes a gente enfrenta situações tão desafiadoras. Imagina o que seria de uma das minhas filhas se elas não tivessem sido verdadeiramente adotadas. As chances delas se envolverem com coisas muito graves, as chances até de nem estarem vivas mais, seriam muito maiores, de se envolverem com situações graves de abuso, de uso abusivo de álcool, de drogas, de uma gestação precoce, de situações graves de depressão, tentativas de suicídio, enfim, a gente sabe que quando as crianças, quando os adolescentes não têm uma família segura, eles estão muito vulneráveis. Então, por mais desafiador que seja, é maravilhoso a gente ver no dia a dia, ao longo dos anos, a construção que vai sendo feita na vida dos nossos filhos. Então, eu quero te encorajar. E você que está nos ouvindo, que é um profissional, é muito importante que você tenha essa percepção, que você medite, reflita a respeito desses conceitos que estão sendo compartilhados. Porque essas famílias, muitas vezes, elas vão precisar do seu apoio, da sua compreensão, de você se colocar no lugar deles e acolhê-los e dizer, calma, eu vou te conectar com uma outra família mais experiente que já viveu por situações semelhantes. E às vezes esse encontro ele é extremamente terapêutico, porque tudo que aquela família está precisando é, calma, eu já estive nesse lugar, não desista, vai dar certo, vocês vão vencer. Isso é muito importante. Eu quero então chegar ao final desse nosso período aqui juntos. Eu espero que essas reflexões tenham contribuído. Coloco aí à sua disposição o meu e-mail pessoal, inclusive o meu telefone. Você pode me chamar pelo WhatsApp. Eu quero me colocar à disposição para que você possa
consultar, trazer a sua observação. Eu espero que esse mini curso tenha sido útil para você. Eu espero que realmente isso seja apenas o início de uma conversa. Há muito mais que a gente precisa conversar. Mas eu quero finalizar aqui nesses últimos minutos, quero te lembrar do seguinte. Veja bem, o que a criança mais precisa é de conexão, é de vínculo. Para que eu me vincule bem com uma criança, eu preciso compreender como que é o meu padrão de relacionamento, como que é o meu padrão de apego. Será que eu me relaciono de forma segura? Será que eu confio nas pessoas, nas minhas relações? Ou eu sou uma pessoa muito esquiva? Eu me afasto emocionalmente das pessoas. Muitas vezes eu vou ter que também me dispor a ser transformado para atender às necessidades mais profundas, mais importantes dessa criança, desse adolescente que eu tanto amo. Então, que a gente possa, nessa reflexão, olhar também um pouquinho para a nossa história, porque com certeza essas crianças precisam que a gente também seja transformado para que a gente possa dar a elas o devido apoio, o devido suporte. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por esse tempo que você investiu e que essa seja realmente o começo de outras conversas. Um grande abraço, fique com Deus. Foi muito bom ter essa oportunidade de conversar com vocês.